Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre mitose. Para facilitar o entendimento, eu vou utilizar a massa de modelar para representar as fases aí da mitose. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Voltando aqui para o estudo de gravação, para entender sobre mitose, temos que entender aí o que é o ciclo celular. Ciclo celular nada mais é do que a divisão entre a intérfase e a mitose. O que seria a intérfase? Seriam os preparativos para que a mitose acontecesse. Então vamos colocar aqui no quadro ciclo celular. Então, quando eu penso em ciclo celular, quer dizer o quê? É um ciclo, né? Um vai estar dependendo do outro, é como se não parasse de se dividir. Só que para a célula poder se dividir, ela tem que entrar em um intervalo. Que intervalo seria esse? O intervalo onde ela vai refazer os seus componentes. No caso, seria as proteínas. E quando eu falo em proteínas, eu tenho que pensar no RNA. E para formar o RNA, eu preciso do DNA. E no caso do DNA, ele tem que se duplicar. Então, nós temos que pensar nesses preparativos como a intérfase. Então, a intérfase quer dizer um intervalo onde a célula vai se preparar para poder se dividir. Tanto que ela vai receber aí 3 fases, que no caso seria a G0, ou a G1, a S e a G2. G1 e G2 são fases no qual vai estar relacionado com o inglês, que significa gap, que seria um intervalo. Ali, na verdade, G1 ela vai anteceder a fase S e a fase G2 ela vai ser uma fase que vai ser depois da fase S. S vem de síntese. Lá na S vai estar acontecendo o quê? Primeira duplicação do DNA, mas não só é a duplicação do DNA, também vai estar acontecendo a síntese do RNA. E essa síntese do RNA vai ser dirigida para a produção de proteínas. Além disso, o centrosomo vai ser duplicado. Vamos colocar aqui no quadro o que acontece na intérfase. Então, olhem só. Aqui nós temos, na verdade, a intérfase, que é aquele período onde a célula vai estar se preparando. Então, se preparando, vai estar se aquecendo para entrar de fato aí na maratona, que eu chamo de mitose. Só que essa preparação aí, ó, leva muito tempo. Porque se ele levar em consideração o ciclo celular, praticamente 23 horas ele passa nesse período aqui, ó. E 1 hora só ele vai passar na mitose. Mas também, olha o trabalhão que ele tem. Primeiro, nós temos aqui um cromossomo. Só que esse cromossomo ele vai ter o quê? No caso aqui, uma única fita de DNA. Essa fita de DNA ela vai estar na sua forma completamente aí, num formato chamado de cromatina. O que seria cromatina? Essa cromatina ela vai estar numa forma descondensada. O que seria descondensado? Os filamentos eles vão estar, no caso aí, bem finos, que seria a maneira ideal para que esse DNA ele possa estar em alta atividade metabólica, para que ele possa se duplicar e também ele possa estar formando aí RNA e desse RNA formar as proteínas. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Nesse caso, que é a fase G1, eu vou encontrar aí o cromossomo num formato extremamente descondensado e quando ele está extremamente fino, dá-se o nome de cromatina. Então percebam, é o mesmo cromossomo, só que é num formato fino. É o mesmo cromossomo que eu vou estar encontrando lá na mitose, só que lá na mitose, eu vou ter uma fase em especial onde ele vai estar altamente condensado, ele também é cromossomo, só que naquele caso ele não vai estar no formato cromatina, porque a cromatina aqui, ele está num formato descondensado. E é no descondensado que eu preciso, então, para ter a duplicação do DNA. Aonde vai acontecer a alta atividade metabólica aí, desse cromossomo? Vai ser nessa fase aqui, ó. No caso, a S. S vem de síntese. O que vai acontecer ali? O DNA, ele vai se duplicar.
Mas também, além de ter a síntese do DNA, vai ter também a produção de proteínas. Isso porque o DNA vai formar RNA, e desses RNAs vão se formar, então, as proteínas, né, através da síntese proteica. Então ali vai ter o nucleolo, enfim, porque ali dentro do nucleolo eu tenho os RNAs, né, associados com as proteínas. Aí então, na fase G2, eu já tenho quem, ó? O cromossomo duplicado. Só que esses cromossomos aqui, eles vão se ligar, né, através do centrômero, né? Então, nesse caso, como os cromossomos eles se ligam através desse centrômero aqui, eu chamo esses cromossomos de crômatis irmãs. Por que crômatis irmãs? Porque elas vão estar ligadas aí pelos centrômeros. Pronto, agora aqui acaba a intérfase. Nesse momento, já no G2, não acontece mais a síntese de DNA e muito menos também a síntese proteica, ok? Nós vamos entrar agora, além disso aqui, nós vamos verificar o que acontece também ali na fase S. O que acontece ali na fase S? Na fase S, além de acontecer a síntese de uma nova molécula de DNA, então ter a duplicação do DNA e também ter a produção de RNA, tanto que vocês viram que duplicou o número de cromossomos, nós temos também ali a formação, uma duplicação do centro celular. O que seria isso? Então, vamos apagar aqui para vocês verem o que significa tudo isso aí, ok? Pois bem, voltando aqui, né, no novo desenho, olhem só o que vai acontecer. Então, nós temos aqui, como se fosse o período G1. No período G1, eu vou ter o quê? Um único centro celular, também chamado de centrossomo. Já aqui, ó, nós temos como se fosse 4 cromossomos dentro ali do núcleo. É óbvio que nós temos 46 cromossomos. E seria uma maneira, assim, hipotética, só para esquematizar o que vai acontecer de fato ali no período da intérfase. Ao final da intérfase, quando chegar já lá no período G2, já tendo passado pelo período S, enfim, o que vai acontecer? Uma duplicação no centro celular, também chamada de centrossomo. O que tem nesse centrossomo? São os centríolos. Nós temos um par de centríolos. Nós vamos duplicar esse centríolo. Por quê? A finalidade desse centrossomo ou centro celular é orientar os cromossomos para os polos opostos, para que então as células possam se dividir por um número igual de cromossomos. Porque essa é a finalidade da mitose, criar células idênticas às células-mãe, tanto no tipo como também no número de cromossomos. Olhem só, agora aqui no núcleo nós dobramos a quantidade de cromossomos. O que antes era 4 virou 8. Pois bem, agora nós vamos entrar de fato na divisão celular. Por quê? No ciclo celular, nós temos ali um período que inclui a intérfase, que é onde a célula vai se preparar para dividir. E quem divide é a mitose. Só que a mitose ela tem 4 fases, que seria a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos começar pela prófase. Primeiro, o que quer dizer mitose? Mitose vem da terminologia grega que significa mitos, que quer dizer aí os cromossomos em filamentos. Porque na mitose, os cromossomos eles vão começar a se condensar, e essa condensação vai impedir que ele se prolifere aqui no período da mitose. E também ele vai evitar que ele fique todo emaranhado na hora da divisão, e que ele também não se quebre. Então é por isso que agora ele vai se condensar, ele vai engrossar. Aqui a primeira fase é a prófase. O que quer dizer prófase? Pró vem de primeiro. Então é a primeira fase. 3 pontos importantes é necessário que vocês tenham em mente. Primeira coisa lá da prófase. A primeira é o quê? A carioteca, que seria o envoltório nuclear, ele vai desaparecer. Mas não é só isso não. Além disso, o nucleolo vai desaparecer. Por
por que o nucleolo desaparece? Vamos pensar o seguinte, se o RNA ele não está sendo produzido porque eu não tenho a síntese, como lá na fase S da intérfase, não tem então a produção de proteínas. E eu tenho que pensar que no nucleolo ficam os RNAs mais as proteínas. Se eu não tenho os RNAs sendo produzidos nem as proteínas, não tem por que eu ter um nucleolo. Logo, não tem mais um nucleolo. Outra coisa, agora, como esses cromossomos eles estão condensados, a carioteca vai desaparecer. Então, seria aí, né, uma segunda característica que acontece na prófase. Além disso, né, lá na prófase, os cromossomos começam a se condensar porque existe uma proteína chamada de condensina. A condensina é responsável pela condensação dos cromossomos. É onde eles vão começar a se tornar visíveis a nível de microscopia óptica. Além disso, nós vamos ter aí a formação do centrosomo, né, através do fuso mitótico. Então, observem só o que vai acontecer através dessa animação que eu fiz com massa de modelar. Olhem só. Ficou fácil, né? Então, com essa animação, vocês puderam ver o quê? Primeiro, aconteceu aí um desaparecimento de quem? Da carioteca. Ela se fragmentou. Logo, os cromossomos, eles acabam tomando o citoplasma. Além disso, nós observamos que aconteceu a formação do fuso acromático ou fuso mitótico. Esse fuso mitótico, ele é formado a partir dos centros celulares ou centrosomos, no qual eles vão reorganizar aí os microtúbulos. Vão desorganizar os microtúbulos do citoplasma e vão formar os fusos mitóticos a partir de tubulinas. E são esses fusos mitóticos que vão orientar, numa próxima etapa, a organização aí dos meus cromossomos. Ok? Então agora nós vamos para a segunda etapa, que seria da metáfase. Bom, então lá na prófase vocês já viram o que acontece, né? Ali eu vou começar a condensar. Agora na metáfase, metáfase vem de meio, quer dizer que os cromossomos vão ocupar o centro da placa equatorial. Como isso funciona? Bem, para que os cromossomos que já tomaram um citoplasma consigam ocupar o meio, lá na placa equatorial, é necessário que as fibras do fuso cromossômico, eles se prendam aos cinetocoros, que são ligados às cromatis irmãs. É como se eu estivesse pescando. Pescando, aí eu ligo de um lado. Agora falta eu ligar o cromossomo do outro lado, ok? Como isso é feito? Vou mostrar um esqueminha aqui bem facinho para vocês, um quadro para vocês compreenderem, ok? Aqui nós temos um esquema bem rápido de como seria a metáfase. Metáfase quer dizer meio, quer dizer que os cromossomos eles vão ocupar a placa equatorial da célula. Mas para que isso aconteça, nós temos que pensar sempre no centrosomo, ou centro celular, que estaria envolvido aqui ó, pelos centríolos, nos polos opostos. Aqui nos centrossomos é que vai formar os microtúbulos, e esses microtúbulos é que vão dar origem aí os fusos, né, as fibras do fuso. Bem, essas fibras aqui, elas vão se ligar a um lado do cromossomo, né, a uma cromatia irmã, através de uma estrutura proteica chamada de cinetocoro. Aí, a partir do momento que pescou aquele cinetocoro de uma cromatia irmã, faltou o cinetocoro da cromatia irmã oposta. Aí, então, a fibra do fuso cromossômico do lado oposto vai lá e pesca do outro lado. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. De um lado vai ser pescado, do outro acontecerá a mesma coisa, de tal forma que esses cromossomos vão ficar bem ali, ó, no centro. Isso aqui caracteriza a metáfase. Viu? Ficou fácil, né? Agora, vamos entrar aí na terceira fase, que seria aí da anáfase. O que seria a anáfase? A anáfase vem aí de separação. Então, nós vamos entrar agora num momento em que esses
essas crômatis irmãs elas vão se separar. E como elas se separam? Elas se separam justamente porque as tubulinas que constituem os microtúbulos presentes aí no fuso acrossômico aqui, nesses fusos aqui, eles começam a se desagregar, o que vai então diminuir e vai puxar as crômatis para o lado oposto. Vamos ver aqui no esqueminha como é que fica? Pois bem, aqui vai representar a anáfase. Anáfase vem daí do grego ana, separação. Então aqui as crômatis irmãs elas vão se separar, justamente porque os microtúbulos que são constituídos pela tubulina, essas tubulinas vão começar a desagregar, vão se separar, de tal forma que vai acontecer um encurtamento aqui, ó, do fuso acrossômico, que vai puxar então as crômatis para o lado oposto. Raramente vai acontecer aí de duas crômatis ir para o mesmo lado. Então aqui, ó, cada um vai para um lado oposto, né? Puxados aí pelas fibras que constituem o fuso acrossômico, ok? Pois bem, então essa seria a anáfase e a telófase. Já na telófase, nós vamos ter a reconstituição aí da carioteca, os cromossomos, eles vão se descondensar, os nucleolos aparecem, enfim. Mas, até chegar lá, esses cromossomos aqui, primeiro tem que se separar. E para vocês compreenderem melhor o que acontece na anáfase, vamos acompanhar aí um pouquinho através dessa videoaula que eu fiz aí com massa de modelar. Observem só. Ficou fácil, né? Então, agora sim, vamos entrar lá na telófase. O que seria a telófase? Aí, já no caso da telófase, eu já vou ter aí praticamente duas células formadas. Ainda não estão formadas porque não aconteceu a citocinese, que seria a divisão do citoplasma. Vamos ver aqui através da figura como que ficaria? Pois bem, observem aqui. O que acontece na telófase? Telo vem de fim, então acabou a parte da mitose. Nesse caso, a carioteca ela vai envolver aí os filamentos cromossômicos. Sendo esses filamentos agora, eles vão entrar na forma aí de descondensados. Então antes eles estavam condensados, agora eles começam a ficar descondensados, não mais visível à microscopia óptica. Além disso, os nucleolos eles voltam a aparecer. Por quê? Com os cromossomos aí descondensados, agora eles se tornam ativos, produzindo RNA e, por sua vez, aí, formando aí, né, as proteínas, através da síntese proteica. Além disso, vocês podem observar que os centros celulares foram separados para as células filhas. Só que faltou uma coisa aqui, ó. Quem é que vai separar o citoplasma? A separação do citoplasma ocorre no que chamamos de citocinese, que seria a separação do citoplasma, através de proteínas contráteis, também pertencente ao citoesqueleto, como os microtúbulos que formaram o fuso mitótico. Nesse caso é a quitina e a miosina. Através de sua contração, nós vamos separar esse citoplasma. Então a citocinese vem para acabar aí com a mitose, separando então as células que se originaram. Então, quando eu falo em divisão celular, não é dividir uma célula não, é multiplicar, porque eu vou estar formando duas células. Só que no caso da mitose, com a mesma quantidade de material genético, sendo essa célula igual à célula mãe que a originou. Portanto, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueça, dê um like, ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas e se inscreva no nosso canal. Até a próxima videoaula!